Pois bem, eu tentarei fazer um breve tutorial do ImageJ, que é um software livre de análise de imagens, para que algumas medidas básicas sejam realizadas. Então eu fiz um breve resumo aqui do que nós tentaremos fazer. Desde já peço desculpas àqueles que assistirem se eu transmitir alguma informação errada ou do jeito mais difícil, mas primeiramente tentaremos calibrar o aplicativo para que quando nós realizarmos a medida de uma determinada linha, por exemplo, que nós possamos calcular a distância daquela linha com base em uma distância conhecida. Então nós calibraremos o aplicativo, depois vamos configurar quais as medidas que nós desejamos que apareçam quando nós formos exportar os resultados, como fazermos para medirmos várias linhas ao mesmo tempo, e depois como utilizar a ferramenta de contorno para a medida de uma determinada área. E por fim salvar os resultados. Então vamos lá, primeira coisa, o aplicativo já está aberto, né? Vamos abrir uma determinada imagem, qualquer uma aqui. Vou colocar aqui no canto. Se nós segurarmos o Ctrl e utilizarmos a rolagem do mouse, ou então a seta para cima e para baixo do teclado, ele dá zoom in ou zoom out. Isso também pode ser feito por aqui, né? E se nós usarmos a rolagem do mouse, ele vai para cima e para baixo. A ferramenta mãozinha aqui auxilia. Então, quando eu falei de calibrarmos o aplicativo, isso aqui é papel milimetrado. Então, nós sabemos que cada quadradinho desse equivale a 1 milímetro. Aqui ele fica distorcido por conta da resolução da imagem, mas eu farei de uma forma um pouco grosseira, mas tentaremos então calibrar para que nós saibamos que uma linha que tem este tamanho tem a distância conhecida de 1 centímetro ou de 10 milímetros, né? Então, primeiramente, vamos aqui, ó, ferramenta linha, clico. Eu vou utilizar esse daqui que não foi cortado, então ele está mais perfeito. Vou dar um zoom maior. Clico, seguro e arrasto. Então aqui nós temos 10 milímetros, ou eu posso fazer com um só, né? Então aqui, para nós, repito de forma grosseira, por se tratar de algo didático, para nós isso aqui tem 1 milímetro. Então essa linha tem 1 milímetro. Eu venho em Analyze, Set Scale, e ele vai me dizer então que 11 pixels, 11.4, equivalem à distância conhecida de 1 milímetro. Ok. Bom, então a primeira parte nós já fizemos, calibramos o aplicativo. Está colocando no cantinho. Nós calibramos o aplicativo. Então agora vamos ver quais as medidas nós desejamos que apareça para que a gente possa testar se realmente isso aqui tem 1 milímetro, né? Aqui no canto superior, quando observemos aqui, mas daqui a pouco eu mostro como faz, mas se a gente faz aqui, ó, ele mostra já o comprimento, length, olha lá, 1 e pouco. Então, se eu fizer uma medida daqui até aqui, vamos dizer aqui, ó, ele diz que eu tenho 10 milímetros ou 1 centímetro. Para que nós configuremos quais medidas nós queremos, nós vamos em Analyze, Set Measurements. Aqui eu posso selecionar a área, desvio padrão, mínimo e máximo, e aí vai, né? Então para nós é interessante a área, nesse exemplo, e só, porque o ângulo e o comprimento já são padrão. Então eu venho em OK, lembremos que essa linha já está pronta. Eu venho então Analyze, Measure, ou então Ctrl M. Ele vai me dar a imagem da área. É claro que isso aqui não representa nada, por se tratar de uma linha. Seria, por exemplo, a espessura da linha. O ângulo de menos 17, se nós imaginarmos que nós temos quadrantes aqui, né? Digamos que aqui é o 0, e para cá nós temos os ângulos, então ele estaria com menos 17. Ou então seria algo em torno de 300 e uma quantidade enorme de ângulos, de graus aí, mas não vem ao caso. Desculpe até se eu estiver falando algo errado. E o comprimento de 10 milímetros, certo? Configuramos quais medidas desejamos. Então vamos medir várias linhas ao mesmo tempo. Farei de uma forma bem grotesca, bem rápida.
Para isso nós utilizaremos a ferramenta que está em Analyze, Tools, ROI Manager. Clicamos. Ou então eu simplesmente aperto T, que ele vai aparecer. T, tá vendo? Então vou colocar ele aqui no cantinho. Vou colocar para que ele fique sempre no topo. E eu vou dar zoom nessas medidas de seção aqui, ó, rapidamente, de forma grotesca. Clico, solto, clico em adicionar ou aperto T. Então, adicionei. Venho na próxima, clico, arrasto, adicionei, aperto T. Clico, arrasto, grotesco, cancelo, faço de novo, clico, arrasto, T, clico, arrasto, T e por aí vai, né? Então temos aqui 4 pequenas medidas que equivalem aqui. Quando eu clico, eles aparecem na imagem, na tela, né? Tá vendo? Cliquei no de cima. Então eu quero medir os comprimentos dessas linhas. Eu posso selecionar todos ao mesmo tempo, segurando Shift, né? E clico em Measure, ele vai atualizar essa tela aqui. Mas, então, nós já sabemos como é que medimos várias linhas ao mesmo tempo. Então, como é que nós vamos fazer o contorno dessa imagem? Existem ferramentas bem apuradas que o pessoal utiliza para análise de células e etc. Mas no nosso caso faremos no sentido manual, porque a diferença de cor que nós temos aqui do cerne para o alburno, embora seja acentuada, mas essa cor aparece várias vezes aqui dentro, então é um pouco difícil de fazer essa seleção por cor. Então nós clicamos aqui, ó, Freehand Selection, que é a ferramenta de mão livre, e vou contornando, lembrando de forma bem grotesca, com a mão. Isso aqui então será a minha área do cerne. Se eu quero melhorar isso aqui, eu clico em se eu clicar com o botão direito, ele vai me dar algumas opções, né? Vamos colocar em Oval Selection e clico, seguro, retorno aqui. Onde é que é mesmo? Selection Brush, desculpa. E aí, ó, vou dar um zoom aqui. Então eu quero fazer com que essa linha acompanhe para cima, acompanhe essa, vamos imaginar aqui. Então eu venho e vou um por um, lembrando que existem ferramentas mais apuradas para isso, mas no nosso caso, como a diferença de cor é sutil, faremos esse esforço para fazermos manualmente. Então digamos que por meio dessa escova elíptica aqui, nós tenhamos feito com que todo esse contorno, deixa eu empurrar isso aqui para frente, aqui eu vou empurrando ele para frente, digamos que eu consiga fazer com que ele contorne tudo isso aqui. E aí o mesmo eu faço aqui, ó, Freehand Selection, com a parte do alburno, desconsiderando a casca. Eu posso fazer isso com a casca também. Lembrando, eu fiz essa imagem, mas não adicionei, então vamos colocar T. Isso aqui então equivale ao alburno. Vamos fazer, portanto, a parte que corresponde ao cerne. De forma rápida, aperto T. Então aqui nós temos as seções na verdade, né? E aqui então o alburno e aqui o cerne. É claro que esta área menos esta área equivalerá à real área do cerne, né? Perdão, a real área do alburno. Então, uma vez que eu tenho tudo isso aqui medido, o que eu fiz? Utilizamos a ferramenta de contorno para medida de área. Vamos fazer as medidas, eu seleciono tudo, clico no primeiro, clico no último, com Shift, e clico em Measure. Ele atualizou esses dados aqui, ó. Lembrando que este primeiro dado foi aquele que nós medimos para fazer o teste aqui na escala. Então, eu vou tentar limpá-lo, tá vendo? Apaguei. Botão direito e cliquei em Clear. Clear Results vai limpar tudo, só Clear. Então aqui eu tenho o primeiro tem uma distância de 8 milímetros, o segundo tem uma distância de 5 milímetros e por aí vai. Como esses últimos correspondem não à distância, mas à área, ele me deu a área em
milímetros quadrados. E agora, por fim, salvar os resultados. File, Save As. Aqui, ó, ele pode salvar em XLS, ou eu também posso escolher, deixa eu cancelar isso aqui, Results, Options, aqui, ó, XLS, ou TXT, ou CSV. Vamos deixar XLS mesmo. Então, File, Save As, Results, já está na pasta em que a imagem foi selecionada, né? Então, salvamos. Esse nome já existe, então vamos colocar Results again. Espero que tenha ajudado e, novamente, desculpe se algum erro foi cometido durante as explicações.